Então vamos negociar. Quem é que não tem aquele alívio, aquela tranquilidade quando o salário cai na conta? Mas o grande problema é que na maioria das vezes, infelizmente, esse alívio ele é momentâneo, ele desaparece de forma muito rápida. Você acaba se deparando com a quantidade de contas, com a quantidade de dívidas que já estão em atraso, você acaba se deparando com a inadimplência já batendo na sua porta, então você acaba se desesperando ali com essas dívidas, você acaba se desesperando com a sombra de um processo judicial já pairando ali sobre a sua cabeça. Então, é claro, você acaba se perguntando qual dívida pagar primeiro, já que o meu salário não vai dar para pagar tudo de uma vez. E no vídeo de hoje eu quero te dar essa clareza, quero te dar essa direção de qual dívida você deve priorizar quando você se deparar com essa situação, quando você se deparar com esse tipo de problema, quando o seu salário não for mais o suficiente para pagar todas as dívidas que estão em atraso. Quando você se deparar com esse tipo de problema, você deve dar a prioridade à dívida correta, porque se acaso você dar prioridade para uma dívida que não é prioritária na ordem de pagamento, a sua situação, infelizmente, ela pode se agravar ainda mais. E olha só, o banco está torcendo para que você se desespere e acabe tomando a decisão errada, porque é exatamente dessa maneira que ele vai lucrar ainda mais em cima de você. Ele vai usar o seu desespero, ele vai utilizar a sua preocupação para que você feche um acordo, você não vai conseguir honrar esse acordo, e aí você sabe muito bem as consequências desse acordo quebrado. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar essa preferência, essa ordem no pagamento. E olha só, essa preferência, ela não é simplesmente uma preferência criada por mim, é uma preferência trazida pela própria lei. A própria lei diz qual é a dívida que deve ser paga em primeiro lugar. Olha só para você ver, o básico do básico, mais uma vez, te trazendo um pouco mais de tranquilidade. A própria lei do superendividamento, ela diz qual é essa ordem de prioridade. Você não deve priorizar a dívida que tem um juro mais alto, ou você não deve priorizar a menor dívida, você não deve priorizar o que cobra mais de você. Não, tem a ordem correta. Não é simplesmente cobrar mais, não é simplesmente ter um maior juros, tem ali uma ordem correta e você deve seguir essa ordem. Caso contrário, se prepare para consequências ainda mais desastrosas para sua vida financeira. Mas antes da gente ir para essa ordem de pagamento, se inscreva no canal, porque toda semana tem um conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a superar essa crise financeira que você está o quanto antes. Então vamos ao que interessa. O erro mais clássico cometido por quem está nessa situação de crise financeira, por quem está nessa desorganização financeira, é acabar pagando a dívida que é mais cobrada, é pagar a dívida que vence primeiro. E olha só, isso não é uma estratégia utilizada por quem quer de fato superar uma crise financeira. Essa é apenas uma, eu diria que uma reação que você está tendo diante de uma ação. E que ação é essa? A pressão que o banco está utilizando para estar fazendo com que você acabe tomando as decisões erradas, como, por exemplo, estar priorizando a dívida que ele está cobrando. Com certeza o banco está te ligando 10, 15, 20 vezes no mesmo dia, te cobrando o mesmo saldo devedor. E é claro, ele utiliza essa estratégia, ele utiliza essa pressão psicológica, porque ele sabe muito bem que a dívida que você tem com ele não é prioritária. É exatamente por isso que ele utiliza essas pressões psicológicas, para fazer com que você acabe tomando decisões erradas, priorizando a dívida dele. Dívida essa que não é prioridade, e ele sabe muito bem disso. E é exatamente por isso que ele utiliza essas pressões psicológicas. Por isso que eu digo para você que quem utiliza dessa nem é estratégia, essa falta de estratégia, né? Quem reage, melhor dizendo, quem reage dessa maneira, de fato não vai superar essa crise financeira, porque o banco vai ter ali uma ação, você vai ter essa reação e vai virar esse ciclo vicioso. Ação, reação, e nunca vai ter ali de fato um benefício para que você possa conseguir superar essa crise financeira. É necessário uma estratégia, é necessário uma ordem de pagamento para que você consiga de fato superar, para que você consiga de fato criar até mesmo a sua reserva de quitação de dívidas para que você possa superar essa situação o quanto antes. E já partindo diretamente para a prioridade no pagamento de cada dívida, como eu disse para você, a ordem de pagamento não é uma ordem criada por mim, é uma ordem trazida pela própria lei, é uma ordem trazida pela lei do superendividamento. E qual é a primeira dívida que você deve dar prioridade de acordo com a própria lei? Qual é a dívida que deve ser paga em primeiro lugar? Em primeiro lugar, é você, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Essa é a prioridade, as despesas essenciais. Mesmo se o banco te processar, dependendo do valor da dívida, até porque eu já disse aqui, já repeti várias e várias vezes, o banco não vai te processar com a dívida ali com um valor que não seja interessante financeiramente para ele iniciar essa ação judicial. Então, se o banco iniciar essa ação judicial a depender do valor dessa dívida,
o juiz vai dar ali prioridade para suas dívidas essenciais. O juiz não vai comprometer as suas despesas essenciais, alimentação, saúde, moradia, transporte, negativo. Essas despesas terão prioridade. Então, se a própria lei te dá prioridade no pagamento, te dá prioridade na proteção dessas despesas, por que você não vai priorizar essas despesas? Por que você vai diminuir? Por que você vai até mesmo, eu diria que diminuir a qualidade da sua alimentação por causa de uma dívida bancária? Não faz sentido nenhum. Eu sei, é difícil a gente passar por essa situação de crise financeira, as cobranças diárias, mas existem outras alternativas que você pode estar utilizando para colocar um ponto final nesses abusos, nesses excessos, nessas ligações que estão acontecendo de forma excessiva. Eu já abordei aqui nesse canal também como está colocando um ponto final nessas ligações que têm acontecido de forma abusiva, de forma excessiva. Você deve colocar um ponto final nessas ligações e consegue fazer isso de forma muito simples. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como colocar um ponto final nesses abusos, nesses excessos. E se você não colocar um basta nessa situação, o banco vai continuar utilizando essa ferramenta e você vai acabar tomando decisões erradas, vai acabar pagando a dívida errada, até porque, como eu disse para você, o banco sabe muito bem que a dívida dele não é prioridade, então ele vai sim utilizar essa ferramenta, ele vai sim utilizar essa pressão psicológica para que você acabe dando prioridade à dívida dele e não às suas necessidades, que são protegidas pela própria lei do superendividamento. Segunda dívida que você deve dar prioridade no pagamento são essas dívidas onde você tem algum bem como garantia real, onde o não pagamento dessa dívida pode levar à busca e apreensão desse bem, como por exemplo o financiamento do seu veículo, o financiamento da sua residência. Existem ali algumas modalidades de empréstimos onde você dá o seu veículo como garantia e o não pagamento desse empréstimo, o banco pode solicitar a busca e apreensão desse bem. Então, priorize essas dívidas onde você tem ali um bem como garantia. Ah, Thiago, mas em relação ao meu veículo, o banco só vai gerar ali uma busca e apreensão se acaso eu não pagar 3 mensalidades. Quem te disse isso? Me diga, me mostre na lei onde isso é uma regra, onde isso é algo que os bancos devem seguir. Tome muito cuidado, porque isso não é uma regra. Isso é apenas algo que os bancos utilizam. Porém, o banco ele pode sim solicitar a busca e apreensão de algum bem que você tenha financiado com o não pagamento da primeira mensalidade. Isso não é regra. Independente da quantidade de mensalidades, o banco pode solicitar a busca e apreensão, já na primeira, segunda ou terceira mensalidade. Então tome muito cuidado com essas práticas que os bancos utilizam. Por mais que seja prática, isso não é uma regra, isso não é uma lei. Então priorize essas dívidas, onde você tem ali a possibilidade de perder o seu veículo, de perder a sua residência por causa do não pagamento. Dívidas ali também relacionadas a impostos com esses bens, como por exemplo IPTU, IPVA, condomínio da sua residência, do condomínio ali do apartamento que você mora. Então tome muito cuidado, porque essas dívidas pode sim levar à busca e apreensão de algum bem que você tenha em decorrência do não pagamento desse saldo devedor. Tome muito cuidado, porque por mais que os juros que sejam cobrados não sejam ali tão elevados, a consequência do não pagamento pode sim ser devastadora para a sua vida financeira. E a terceira dívida que você deve dar prioridade na ordem de pagamento são essas dívidas que se multiplicam de forma muito rápida, essas dívidas com juros mais elevados. Polêmica essa, hein? Muita gente vai dizer que essa deveria ser a prioridade, ou no máximo ali em segundo lugar na ordem de prioridade de pagamento. Mas por que que essa é a terceira prioridade? Vamos utilizar aqui o cartão de crédito como exemplo. O cartão de crédito hoje é o principal vilão do endividamento, você sabe muito bem. Porém, a gente tem a lei do rotativo que limita o rotativo do cartão em 100%. Se você tem uma dívida de R$ 1.000, o máximo que o banco pode cobrar é R$ 2.000, independente de quanto tempo essa dívida esteja em atraso. O banco respeita o que a lei diz? É claro que não. O banco vai cobrar 3, 4, 5 vezes a mais do que é permitido por lei. O banco sempre vai utilizar essa estratégia. O banco sempre vai cobrar juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. A grande questão é, a gente consegue de forma fácil e prática reduzir esses juros e multas utilizando as estratégias corretas, contestando esse valor que está sendo cobrado. Se a lei diz que isso não pode acontecer, se você contestar, se você negociar essa dívida nos canais corretos, você acha mesmo que o banco vai continuar cobrando além do que é permitido por lei?
É claro que não, é claro que o banco vai te fazer uma proposta que de fato caiba dentro do seu orçamento mensal, é claro que o banco vai diminuir o valor dessa dívida, vai diminuir os juros e multas que estão sendo cobrados de forma abusiva, de forma excessiva. Então a gente consegue negociar essas dívidas com uma facilidade maior, certo? De forma mais simples. Agora vamos utilizar aqui um exemplo de um financiamento. Se você não pagar 3 mensalidades, você tem a busca e apreensão desse bem. Qual é a possibilidade de você conseguir recuperar esse veículo que você teve ali apreendido, por exemplo, em uma blitz? Então, percebe que não faz muito sentido a gente priorizar essas dívidas com juros mais elevados, tendo em mente que, na maioria das vezes, a maioria esmagadora, 90% das vezes, há a cobrança de juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva, e a gente consegue negociar essas dívidas, diminuir esses abusos, diminuir esses juros de forma mais facilitada, tendo em mente que se você tiver ali, por exemplo, a busca e apreensão do seu veículo, até mesmo você perder a sua residência, as dores de cabeça não serão bem maiores em relação a essa prioridade que você inverteu. Por isso que eu digo para você que essa é a terceira prioridade. Não simplesmente pela facilidade de negociação, e sim pelas consequências do não pagamento. Então você deve analisar, em primeiro lugar, antes de priorizar o não pagamento, você deve analisar as consequências do não pagamento, não priorizando, não levando em consideração somente os juros e as multas. Você deve analisar as consequências que isso vai trazer para a sua saúde emocional, as consequências que isso vai trazer para o seu bem-estar, as consequências que isso vai trazer para a sua família. Na maioria das vezes, como eu disse para você, a gente consegue diminuir juros e multas que estão sendo cobrados de forma abusiva, de forma excessiva, com uma certa facilidade, desde que você negocie da maneira correta. Agora, quando você inverte essa prioridade, quando você não dá prioridade às dívidas corretas, você pode agravar a sua situação ainda mais e se torna mais difícil a gente conseguir superar essa situação. Não que seja impossível, a gente consegue sim superar, mesmo que você tenha dado a prioridade errada ao pagamento. A gente consegue sim superar essa crise que você está. Porém, a gente vai ter um pouco mais de trabalho, você vai ter que se dedicar um pouco mais para que você possa superar essa situação o quanto antes. Mas o problema não para por aí. A situação ela pode ser mais grave do que você imagina. Por exemplo, o seu orçamento ele pode ser o suficiente apenas para as suas despesas essenciais e não sobre quase que nada para você pagar as suas dívidas. O que fazer nessa situação? Em primeiro lugar, se prepare para a inadimplência, prepare o seu psicológico para as cobranças, esteja preparado para isso, porque a gente não consegue evitar as ligações de cobrança, a gente consegue evitar os abusos e excessos, porém, esteja preparado para a inadimplência, esteja preparado para ter o seu nome incluído no SPC, Serasa, e comece desde já a construir a sua reserva de quitação de dívidas. Comece a elaborar, a estruturar essa reserva de quitação no mínimo ali 30% do valor desse saldo devedor. Esses 30%, utilizando as estratégias corretas, você já vai conseguir quitar essa dívida de forma ali imediata, sem ser necessário um parcelamento, mesmo que esse parcelamento você consiga ali uma excelente proposta, parcelado ali em parcelas sem juros, utilizando essa estratégia, criando essa reserva de quitação, juntando ali 30% do valor desse saldo devedor, utilizando as estratégias corretas, você vai sim conseguir quitar essa dívida à vista e se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Até porque essa é a melhor estratégia a ser utilizada. Quitação à vista, parcelamento, na maioria das vezes, por mais que você consiga uma boa oferta, consiga eliminar ali até mesmo 90% dos juros, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você pode quebrar esse acordo e aí você pode acabar agravando a sua situação ainda mais. Então, crie a sua reserva de quitação, destine 30% ali do valor desse saldo devedor para essa reserva de quitação, faça uma proposta para pagamento à vista, e eu tenho certeza que você vai sim conseguir colocar um ponto final nessa situação o quanto antes. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.